Mas vamos falar hoje um pouquinho sobre a nossa mãe. Eu sempre digo, e a constelação ela vem falando isso, a mãe é a cara do sucesso, né? Tomar a mãe, ser feliz com a mãe, entender e compreender a mãe como ela é e tomar ela para nós é a cara do sucesso. E quando nós falamos em tomar a mãe, o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas hoje, e muitas nas quais eu atendo, estão com um problema na prosperidade, com um problema em tomar a vida, em encontrar o seu propósito de vida, e muitas vezes até com relação à abundância, com relação a até relacionamentos, e inclusive sentindo aquele vazio dentro do peito, como se algo estivesse faltando. Muito provavelmente é porque não está tomando, aceitando a sua mãe como ela é. E de repente você fala assim, mas eu adoro minha mãe, eu tenho um ótimo relacionamento com a minha mãe, mas eu ainda sinto isso. Às vezes você está exigindo ou tendo julgamentos inconscientes pela sua mãe que estão atravancando o seu caminho. E sistemicamente isso acontece. Vocês já devem ter ouvido bastante isso aqui com outros comunicadores da Rádio Mundial. O fato de não tomarmos a nossa mãe pode acabar impedindo o nosso caminhar em vários sentidos da nossa vida, em vários sentidos, seja na saúde, seja na prosperidade, seja na vida, na abundância, né? E quem é ela? Quem é essa mulher maravilhosa? Quem é essa mulher que nos deu a vida? Porque muitos podem estar pensando, mas eu não conheço a minha mãe, eu não tenho a minha mãe aqui do meu lado, eu nunca vi, ou a minha mãe me abandonou, me deixou. Mas essa mãe te deu a vida, né? E não quer dizer que essa mãe pela qual te cuidou de você, pode ser uma avó ou até uma mãe adotiva, não quer dizer que ela não tenha prioridade. É claro que ela tem, ela deu a vida dela também para cuidar de você. Mas nós temos que fazer um movimento de gratidão, um movimento de reverência, de honrar realmente essa mãe que nos gerou a vida. Essa mãe biológica que nos gerou a vida, e que em determinado momento ela, com um pai, com um homem, se juntaram, e no momento da concepção foi o ápice, né? Perfeitos como pai e mãe, independente do que eles foram, nos conceberam, né? Dentro do ventre dessa mulher. E durante 7, 8, 9 meses, essa mulher nos gerou. E muitos podem até falar, ela nos gerou, mas ela não queria me ter, ela não queria que eu nascesse, ou então ela batia na barriga, enfim, existem histórias e histórias. E o ponto é não olhar para isso. O ponto é, ela decidiu ficar com você. Ela decidiu manter essa gestação. E por mais difícil que tenha sido essa gestação para ela, foi extremamente importante para dar a sua vida. Então muitas pessoas hoje que de repente não falam com a mãe há muitos anos, e eu não estou falando nem se tua mãe já fez a partida, já faleceu, né? Isso independente se ela está encarnada ou desencarnada, não importa, mas só o fato de você fazer esse movimento, de olhar para aquela mulher que te gerou, aquela mulher que cuidou de você, que serviu, que seja dentro apenas da gestação, do período gestacional, honrar e falar obrigado. Obrigado por ter me dado a vida, obrigado por ter me acolhido. E da forma que você pôde, da forma como você aprendeu, você ter me dado a vida, ter me dado a sua energia, ter me dado o tempo da sua vida. Nós esquecemos, né, o quanto a nossa mãe, ela nos serviu. E agora não estou falando só daquela mãe que abandonou, né? Eu estou falando da mãe que cuidou, que nasceu, e depois que nós nascemos, ela criou a gente, enfim. Você é grato realmente por tudo que ela fez por você? Né? Você realmente consegue perceber o quanto ela nos serviu? Toda vez que ela teve que trocar a nossa fralda, toda vez que ela teve que criar, ficar de ponta cabeça com guarda-chuva, sacola e carrinho, e, né, para que pudesse te dar alguma coisa, a nossa mãe nos serviu a vida inteira. E e depois de adolescente e adulto, nós acabamos nos tornando até um certo ingratos, de uma certa forma, perdão, ingratos. A gente não reconhece esses pequenos detalhes. Detalhes esses que fizeram a diferença. Pode ser que a tua mãe não tenha tido a maior paciência do mundo, pode ser que a tua mãe ela tenha sido mais agressiva, mas não importa. Ela, do jeito dela,
do jeito que ela aprendeu, ela te deu, ela serviu, ela tirou parte do tempo dela, parte da vida dela para cuidar de você. E se você é hoje essa pessoa iluminada, por mais que você não acredite, por mais que você não entenda, não compreenda, que você é essa pessoa iluminada, essa pessoa maravilhosa, que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas à sua volta, e você pode nem perceber isso, é graças a essa mãe que cuidou de você, que te deu esse amor, ou simplesmente te gerou a vida. Porque você pode muito bem ter sido gerado por uma mãe, mas sido criado por uma outra mãe, por uma outra pessoa. E não quer dizer que, como eu falei, não quer dizer que essa mãe que te adotou, que criou você, que não é a sua mãe biológica, ela não tenha preferência, ela tem a prioridade hoje sim. Mas você tem que olhar para aquela mulher, aquele ser humano que um dia te deu a luz. Isso é muito importante. E quando você faz esse movimento, você vê simplesmente as portas se abrindo para você. Em muitos trabalhos que eu realizo com coaching, né, com inteligência emocional, a pessoa às vezes está travancada na prosperidade, a pessoa às vezes está perdida com relação ao seu propósito de vida. Eu trabalho com muitas pessoas em busca do seu propósito de vida, em busca do seu propósito de alma, do seu caminho, da sua missão aqui na Terra. E muitas vezes quando a gente vai ver, a pessoa tem uma questão com a mãe, uma questão que não foi trabalhada. E é como eu falei, não importa só o relacionamento que você tenha hoje com ela. Pode ser um relacionamento horrível ou nem ter esse relacionamento. Mas somente o fato de você ter uma consciência de criança, uma consciência infantil, você ter exigido algo e naquele momento aquela mãe não poder ter te dado isso, isso já faz com que você crie uma série de crenças, né, com aquela maturidade mais infantil. E aí essas crenças começam a ser manifestadas agora quando adulto e você não percebe porque isso está no nosso inconsciente. Hoje 15% da nossa capacidade é o consciente. O restante, os outros 85% é o nosso inconsciente que o comanda. E dentro desse inconsciente estão nossas crenças limitantes, estão os nossos autossabotadores, crenças essas que foram criadas com essa vivência que nós tivemos com nossos pais, com amigos, primos, avós, e, enfim, com a vida até então, né? Essas crenças elas são geradas automaticamente no decorrer da nossa vida, seja por repetição, seja por um alto impacto emocional, não importa. Eu não conheci minha mãe. E aí, como é que eu faço? Como eu já comecei a falar, eu não conheci minha mãe. Eu vou ter problemas? Às vezes não tem nem condições de você conhecer a sua mãe, saber quem é a sua mãe. Muitas crianças que foram adotadas não têm nenhum acesso à informação de quem foram seus pais biológicos, tá? E aqui, veja bem, eu não estou falando que o pai, vou até abrir um parênteses aqui, eu não estou falando que o pai não tem valor. O pai tem um valor fundamental, ativo em tudo isso. Se esse pai não existe, essa criança não existe. É simples assim. É necessário ter um pai, ter um homem, para fecundar uma mulher, para que uma criança nasça. Isso é simples, isso é biologia básica, tá? Só que hoje a gente está falando mais sobre a mãe, inclusive até em homenagem ao Dia das Mães. Então, eu não conhecia minha mãe, e às vezes a pessoa por não ter conhecido a mãe, por determinados motivos, e agora vamos falar de uma forma mais específica, a mãe abandonou, a mãe deixou para adoção, enfim, alguma coisa do tipo, a pessoa acaba falando assim, eu não tenho mãe, minha mãe não existe. E quando você fala isso, você cria uma barreira, né? Uma força oculta é criada, impedindo o seu fluxo de vida, impedindo a sua prosperidade, impedindo a sua saúde. Muitas pessoas com quem eu trabalho, na constelação principalmente, quando eu vejo muito isso, pessoas que têm muitos problemas de saúde, ou que têm problemas com a sua prosperidade, principalmente com problemas com relação ao seu caminho de vida, né? Ao seu propósito de vida, compreender o seu propósito de vida, tem uma questão com a mãe. Eu posso dizer por mim mesmo, eu não tenho problemas com a minha mãe sempre foi uma ótima companheira, mas em determinado momento da minha vida eu percebi que existia um vazio, e aí eu fui procurar uma grande amiga, a Cíntia Prey, quero mandar um super beijo para ela, que também é consteladora. Eu falei, Cíntia, eu tenho alguma questão com a minha mãe, eu não consigo enxergar, obviamente, eu sempre tive um bom relacionamento com minha mãe sempre, né, inclusive até na constelação a gente fala que eu sou o filhinho da mamãe, enfim. E dentro da constelação eu vi que em determinado momento a minha mãe passou por traumas na infância, e eu, quando pequeno, inconscientemente, tomei essas dores da minha mãe, né? Eu quis assumir essas dores da minha mãe. Porque nenhuma criança, nenhum filho quer ver a mãe sofrer. Então é natural que esse filho fala, mamãe, eu tomo essas dores, eu carrego esses pesos, essas dores por você,
para que você possa viver. Isso é um pensamento inconsciente, é um pensamento que a criança toma, inclusive, com a maturidade que ela tem. E isso é enclausurado na nossa cabeça, na nossa mente, e automaticamente nós crescemos depois de adultos, quando nós vamos trabalhar, criar um projeto, relacionamento, o que quer que seja, a gente percebe esse vazio, a gente percebe que algo não vai para frente. E aí quando a gente vai até um terapeuta sistêmico, um terapeuta de constelação familiar, e é aberto o seu campo sistêmico, o que nós percebemos? Que existe uma questão com a mãe. Então ter uma questão com a mãe não quer dizer simplesmente que você tem um problema com a sua mãe, mas às vezes você está assumindo uma dor, um peso, lágrimas que a sua mãe teve. E um ponto muito importante, que inclusive isso eu estou abordando no meu novo livro, que vai ser editado, vai ser publicado agora pela editora Amadas, que é um prazer enorme. Fui convidado pela editora Amadas para escrever e editar, e eles vão publicar esse livro para mim, que chama o livro Despertar Emocional, que leva o mesmo nome do programa. E nesse livro eu falo muito sobre isso. Esse livro é para trazer compreensões. A chave dos despertares da nossa vida está dentro da forma como nós compreendemos a vida, a forma como nós compreendemos as pessoas. Então, todo dia nós temos compreensões, todo dia nós temos um despertar. E por que eu estou falando isso? Como que eu faço para entender, né, a atitude que a minha mãe teve, ou que minha mãe tinha, né, seja ela que me largou, ou seja ela que era mais agressiva, mais violenta, né, passe a compreender, a palavra é compreensão, passe a compreender que essa mãe, ela também passou por muitas coisas pela qual você passou, e às vezes até pior, e às vezes ela não teve ali uma base do pai, ela teve outros ensinamentos mais rígidos, mais drásticos com a mãe dela, e ela naturalmente, de uma forma inconsciente, eu não estou falando aqui de culpa leve ou culpa pesada, consciência leve, consciência pesada, perdão, ela acaba transmitindo isso também, porque foi assim que ela aprendeu. E nós, como crianças, nós aceitamos isso porque é a nossa mãe, né? Por mais que a mãe, ela às vezes ela acaba, e eu estou falando aqui de casos extremos, né? Por mais que a mãe ela tome atitudes que não são condizentes com o que a sociedade fala, e que você hoje mais velho olha e fala, nossa, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, né? Ela fez aquilo porque ela aprendeu dessa forma, e na cabeça dela, na realidade dela, aquela era a melhor forma para ela. Não quer dizer, isso não a livra de culpa, mas com certeza vai fazer com que você tenha mais clareza sobre o porquê ela tomou aquelas atitudes. E consequentemente, a partir desse momento, as suas mágoas, os seus impedimentos com a vida, e principalmente impedimentos que você possa vir a ter ou tenha com a sua mãe, vão começar a se diluir, porque você passa a compreender. Então, quando nós falamos que olhar para a mãe é olhar para o sucesso, quando nós falamos que se você quer ter prosperidade de uma forma natural, se você quer trabalhar, se você quer realmente assumir a sua vida, a sua missão de vida, comece olhando para a sua mãe, comece olhando para o seu pai. As pessoas que deram a vida para você. E aqui especificamente eu não estou falando da mãe e pai adotivo, eu estou falando do pai e da mãe biológico. Obviamente, como eu falei e friso bem, o pai e a mãe adotivos têm sim prioridade, mas antes deles, antes desse pai e dessa mãe, vieram os pais biológicos. Nós temos que honrar sempre aquele que veio primeiro e no seu caminhar. Então primeiro veio os pais biológicos, depois vieram os pais adotivos. Então eu honro os pais biológicos, olho para os pais adotivos, honro eles também, agradeço eles também e digo, antes de vocês vieram outros. Quando você faz isso, você coloca cada um no seu lugar, cada um pertencendo ao seu lugar. E isso é o mais importante, é isso realmente que nós temos que olhar, tá? E eu quero, antes de eu propor um pequeno exercício com vocês, eu quero que vocês percebam o seguinte, o quanto vocês não exigiram dessa mãe. Entenda que essa mãe, e aí eu falo do pai também, mas essa mãe, ela deu aquilo que ela podia. Ela deu aquilo que ela aprendeu. E muitas vezes, hoje, mais velhos, nós olhamos para aquela atitude que a mãe teve com julgamento, com peso. Nossa, minha mãe fez isso, nossa, minha mãe fez aquilo, olha só o que minha mãe fez. Mas foi assim que dentro da cabeça dela, dentro da realidade dela, ela entendeu como certo. Porque ela talvez não tenha tido outra referência melhor. Então se você
quiser fazer um exercício comigo agora, eu proponho esse exercício, um exercício rápido de visualização. Só não faça se você estiver dirigindo, só não vai fechar os olhos se você estiver dirigindo, tá bom? Eu vou pedir para que vocês, nesse momento, visualizem a figura da mãe de vocês na sua frente. E mesmo que você não conheça essa mãe, essa pessoa que te gerou, eu quero que você apenas visualize essa mulher que te colocou no mundo, essa mulher que te gerou, seja em qual situação for, seja a atitude qualquer que ela tenha tomado. E você olhe para ela, nos olhos dela e fala: obrigado, mamãe, obrigado por ter me dado a vida, obrigado por ter sido quem foi, obrigado porque se não fosse por você e pelo papai, eu não estaria aqui. Eu tomo você e te liberto, te devolvo os seus pesos. Tomo você e te liberto para que eu possa progredir e seguir minha vida. E eu então, daqui em diante, honrarei o seu nome, mas através dos meus projetos e das minhas decisões. Tome a sua mãe, aceite a sua mãe como ela é. A mãe, ela é perfeita do jeito que ela é. Não crie uma ilusão. Nós sempre temos aquela ideia que mãe e pai é super-herói. Eles são os nossos super-heróis, sim. Mas eles têm defeitos. Eles têm qualidades e têm defeitos. E nós temos que sempre lembrar que muito do que nós julgamos dos nossos pais, os nossos pais também julgaram dos pais deles. Então eles também passaram por essa situação, ou até por situações muito piores. Tá certo? Espero realmente que vocês tenham gostado desse tema de hoje.